Bom, no ano de eleição, quem vai se candidatar precisa estar fora do governo um período antes das eleições, a partir de abril. Como é que o GDF vai se programar? Como é que o senhor está se programando? Porque tem alguns secretários do senhor que certamente vão se candidatar. Qual é aí o planejamento para não deixar a cidade parada? Olha, nós trabalhamos muito esses últimos 3 meses, principalmente, com várias reuniões com todos os secretários, para saber aqueles que pretendem sair para candidaturas, e nós estamos organizando as pastas de modo a que ela continue a fluir com o executivo, que já conhece o que está acontecendo, ou, se houver necessidade, fazer algumas trocas. Mas por enquanto, eu estou tranquilo em relação aos que vão se candidatar, que são poucos, graças a Deus. O senhor tem ideia de quantos secretários vão se candidatar? Entre 5 ou 6, pelo que eu tenho conversado, não serão mais do que esses. O senhor já declarou que é candidato, Sou candidato à reeleição. Quem vai junto com o senhor como vice? Olha, eu não decidi essa questão do vice. Nós temos uma composição de partidos aqui dentro do Distrito Federal que trabalha com o PP, o Republicanos, nós temos, além do MDB, é claro, nós temos o Avante, que são em torno de 6 partidos que estão em torno da nossa candidatura. E aí isso a gente vai deixar para definir os cargos de majoritário, principalmente no que diz a suplência do Senado. A senadora já está definida, que será a Flávia, e no caso tem a suplência para ser definida e a vice. Nós vamos deixar para tratar isso mais adiante, mais perto das eleições. O que está consolidado em termos de chapa é o senhor como cabeça de chapa e a Flávia, que é ministra, como candidata ao Senado. É isso que nós vemos conversando já há vários meses, que a gente vem tratando desse assunto e que a coisa está bem encaminhada, está bem tratada. É a vontade dela de ser senadora e eu acho que ela tem todas as condições de se eleger para o Senado. Queria saber qual é o candidato que o senhor espera enfrentar em 2022. Olha, eu sempre digo o seguinte, quem quer ganhar a eleição não pode escolher adversário. Então, para mim, o que vier está no ponto. Eu vou enfrentar qualquer um que vier. Acho só que nós vamos ter um pouco menos de polarização entre esquerda e direita. Pelo menos é o que se mostra. Nós não vamos ter a reprodução do que tem no cenário nacional aqui no Distrito Federal. Até porque os partidos de esquerda aqui, eles estão ainda na procura de um candidato, né? Acho que eu só ouvi falar da Rosilene, do Simpro, e aí os outros ainda não apareceram, pelo menos não colocaram a cara ainda para a população ver. Mas para mim, qualquer um que vier, tá bom. Um dos candidatos que tem sido aventado aí nos bastidores das eleições do Distrito Federal é o senador Regufe. O senhor acha que existe a possibilidade de ele não ser um oponente ao senhor, mas está do lado do senhor nessas eleições? Olha, eu converso com o Regufe, assim como vários dos nossos companheiros de escalada aí, os nossos jornalistas, pessoal da imprensa. Ele é uma pessoa que a gente tem um trato, tem uma conversa muito boa com ele. Agora, eu não vi ainda a disposição dele de se candidatar. Mas, se for um candidato, é um candidato que tem história no Distrito Federal, galgou todos os cargos, foi deputado distrital, deputado federal, senador da República, certamente estará qualificado para o embate. E o senhor vai oferecer palanque para o presidente Bolsonaro? Olha, eu não posso negar que os partidos que estão na minha base são exatamente os partidos que apoiam o presidente da República. Eu, por enquanto, estou numa situação, digamos assim, cômoda, porque o meu partido lançou uma candidata, que é a Simone Tebet. Então, pelo menos no primeiro turno, até por uma questão de fidelidade partidária, eu teria que apoiá-la. E gosto também do estilo dela, é uma mulher de fibra, estudada, passou por diversos cargos na vida pública, então a gente não pode renegar que ela pode ser uma grande surpresa nessas eleições. O senhor tem conversado com o grupo do Bolsonaro, com o próprio presidente ou com emissários ligados a ele? Eu converso sempre com todos, eu sou bom de conversa, né? A advocacia me deu isso. Então eu tenho um bom relacionamento com diversos ministros, com o João Roma, com vários outros, com o próprio Anderson. O Anderson é muito próximo do presidente, mas a gente sempre está conversando. Semana passada nós estávamos no lançamento de uma obra ali na DF-001 juntos. Então, a gente conversa, sim, e tem andado juntos também, e eu tenho conversado muito com eles todos em relação a essa situação do presidente da República. O presidente da República ele já se colocou como candidato à reeleição e agora está na hora dele buscar os apoios. Eu acho que isso é o que tem que fazer. O ministro Anderson se tornou um quadro, claro, importante aí. Ele era secretário, agora virou ministro. O senhor acha que ele vai disputar que cargo em 2022? Se eu fosse ele,
eu disputaria o cargo de ministro da Justiça até o final do governo. Porque ser ministro da Justiça, nós estamos falando de uma cadeira que sentou Rui Barbosa, que sentou Nelson Jobim, que sentou aqui do Distrito Federal Maurício Correia. É um cargo muito importante. Mas ele tem qualificação para disputar o cargo que ele entender que deve e é uma pessoa que eu tenho muito apreço. O senhor está citando, por exemplo, o doutor Maurício, que foi ministro foi também ministro da Justiça. Ministro da Justiça e acabou ministro do Supremo. O senhor acha que... É um cargo muito importante na estrutura do Estado brasileiro, onde você tem contato com todos os ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal, todos os desembargadores que estão galgando algum cargo, são 75 indicações que o presidente vai fazer durante esse ano de 2020, todos têm que passar pela mesa do ministro Anderson. Então é um cargo de suma importância dentro da estrutura governamental e até para dar estabilidade ao presidente da República seria importante que o ministro Anderson permanecesse no cargo. Mas é o que eu digo, se resolver ser candidato, eu só quero que ele esteja do meu lado. Por falar aí nessa questão da justiça, uma das principais bandeiras do senhor no início do governo foi a transferência de líderes de facções criminosas para outras unidades da federação. No final das contas... Eu estou trazendo mais. Eu fiz o que era possível, entendeu? Não era só uma bandeira que eu discutia, como eu judicializei a matéria e perdi. Então eu sou daqueles que decisão judicial se cumpre. Eu entrei com a ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso votou contra a transferência desses presos e agora eu tenho que cumprir, não tenho o que fazer. E foi em função desse tema, inclusive, que na época o senhor teve uma indisposição com o então ministro Sérgio Moro. O senhor falou com ele depois daquele episódio, nunca mais esteve com ele, nunca mais teve nenhum... Eu falei com ele umas 2 ou 3 vezes, mas o meu problema com o ministro Moro é outro. Ele já vem desde a minha época de OAB, quando eu fui dirigente de ordem, quando eu fui corregedor nacional da ordem, com as representações que eu recebia. E as representações dos advogados contavam tudo aquilo que o Supremo veio confirmar agora, da maneira como ele tratava os processos. Então, para mim, o ciclo fechou. Tudo aquilo que eu sempre disse do ministro Moro, que ele não entendia nada de segurança pública e que ele entendia só de combate à corrupção, até de combate à corrupção agora ficou demonstrado que ele não entende muito, porque o Supremo anulou todas as decisões dele. E essa disposição dele de se tornar candidato, como é que o senhor avalia? Eu acho que quando ele saiu da magistratura e assumiu um cargo político, ele já deixou claro que tinha intenções de ser candidato. Eu não vejo com nenhuma novidade. Só que eu digo o seguinte, aí é a avaliação minha, tá certo? Se fosse em 2018, ele seria o presidente da República, porque a pauta era essa. Hoje a pauta não é mais essa. Então ele vai ficar girando entre os 12%, podendo chegar até 15%, mas não tem nenhuma chance no cenário nacional. O senhor acha, a gente está falando aqui das eleições no Distrito Federal, e a característica da eleição para presidente da República pode ser um pouquinho diferente, pode haver voltar uma polarização aí entre Lula e Bolsonaro. O senhor acredita que uma terceira via tem chances reais de tirar um desses dois polos do segundo turno? Pelo que se tem de pesquisas hoje, eu acompanho e tenho as minhas também, é muito difícil que você saia dessa polarização. E existe também uma dificuldade muito grande de harmonia, de conversas, até porque o Brasil, além de ser bastante amplo, cada um vê a situação regional. Então eu vejo a minha situação aqui no Distrito Federal, na Bahia já é uma outra situação, porque tem o João Roma que vai ser candidato contra o ACM Neto. Então você termina, e aí todos esses partidos têm candidatos. Então você não consegue sentar na mesa para definir um candidato único como terceira via. Essa, para mim, é a grande dificuldade. Então nós não vamos conseguir fugir dessa polarização. Pelo menos é a visão que eu tenho. Se pudesse sentar na mesa todos esses que se colocam como candidatos, a Simone Tebet, o Rodrigo Pacheco e vários outros que já estão aí. O senhor, inclusive, já disse que era um bom nome, o próprio Rodrigo. Sim, eu conheço o Rodrigo Pacheco há muitos anos, desde que fomos conselheiros federais pela OAB juntos, e ele sempre frequentou a minha casa, e é uma pessoa extremamente cordata, inteligente, um advogado preparado, mas tem que sentar na mesa se quiser ter um candidato viável. O senhor já colocou aqui que, entendo um candidato do partido do senhor, o senhor vai, por uma questão de lealdade, votar no primeiro turno, exatamente, apoiar esse candidato. Se o segundo turno eliminar esse candidato natural do senhor, o senhor votaria em Lula ou em Bolsonaro? Olha, eu não tenho condições de votar no PT aqui no Distrito Federal.
entendeu? É muito complicado para mim, até porque o PT não faz parte da minha base de apoio. A minha base de apoio são exatamente os partidos que estão alinhados com o presidente da República. Então é muito mais fácil a gente estar com o Bolsonaro.